Parker. Hello, Peter. Fala galera, tudo bem com você? Aqui que fala é o Cabral e vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou começar uma série nova, vamos dizer. Já temos aí a Estudando Traços, né? Foi o primeiro vídeo que eu postei. Esse segundo vai ser contando história. Eu geralmente vou escolher algum personagem assim, de anime ou mangá, HQ, série, filme, algo assim. Vou fazer um desenho, contar um pouco da história dele e falar uma curiosidade. Me acompanha lá no Insta que eu vou deixar alguns sketches para saber quais são os próximos personagens que vocês querem. E vamos pro vídeo. Dr. Otto Gunther Octavio, mais conhecido como Dr. Octopus, é um personagem de quadrinho da Marvel Comics, um super vilão que é um dos arqui-inimigos do Homem-Aranha, criado pelo roteirista Stan Lee e o artista Steve. O personagem apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man, terceira edição, em julho de 1963. Vamos falar um pouco da história do Otto. Otto Octavius nasceu no dia 12 de setembro de 1963, em um local onde eu não sei pronunciar, vou descrever. Ele teve uma triste infância. Seu pai, Tobert Octavius, um trabalhador da fábrica, era abusivo e violento contra Otto e sua mãe, Mary Octavius, e pela sua timidez e pelo seu bom comportamento na sala, ele acabava sofrendo bullying e era chamado de animal de estimação dos professores. Tobert, seu pai, não gostava da ideia de ter um filho intimidado e gritou para Otto usar a violência em lidar com os agressores. Mary, sua mãe, o defendeu, falando que Otto era um pensador superior que resolveria os problemas usando o cérebro e não os punhos. Devido à insistência de sua mãe e os seus desgostos em relação aos homens que trabalhavam no trabalho manual, Otto estava determinado a não se tornar como seu pai, usando todos os seus esforços em sua educação, classificando regularmente com as melhores notas. A devoção de Otto a estudar concedeu-lhe uma bolsa universitária. Durante o primeiro período da faculdade de Otto, a morte do seu pai, devido a um acidente industrial, impulsionou Otto ao estudar e uma obsessão com física. Depois de se formar na faculdade, Otto encontrou trabalho em uma empresa de engenharia. O Otto tornou-se um físico nuclear brilhante e respeitado, consultor de pesquisas atômicas, inventor e palestrante. Ele projetou um conjunto de braços mecânicos altamente avançado, controlado através de uma interface cérebro-computador para ajudá-lo com sua pesquisa de física atômica. Os braços do tentáculo eram resistentes à radiação e eram capazes de grande força e uma movimentação altamente precisa, ligada com um arnés que encaixava em seu corpo. Mais tarde, em uma carreira criminal, ele alegou que a inspiração para o dispositivo veio do Homem Vitruviano, o famoso desenho a lápis de Leonardo da Vinci, um de seus ídolos. Embora o seu relacionamento com os colegas de trabalho fosse tipicamente hostil, uma colega pesquisadora chamada Mary Alice Andrés fez amizade com ele enquanto Otto a impressionou com uma demonstração de seus anéis, e os dois começaram a namorar. No devido tempo, Otto propôs casamento a Mary Alice. No entanto, a mãe de Otto não aprovou, acreditando que nenhuma mulher era boa o suficiente para seu filho. Para agradar sua mãe, ele encerrou o noivado. Mais tarde, quando descobriu que sua mãe tinha começado a namorar um bibliotecário, ele a repreendeu, fazendo com que ela tivesse um ataque cardíaco fatal no calor de seu argumento. E com a morte de sua mãe e Mary Alice Andrés fora de sua vida, a disposição de Octavius em relação a quase tudo tornou-se malévola, e ele se distraiu mais de prestar atenção aos detalhes de precaução e segurança de seu trabalho. Os seus colegas de trabalho costumavam chamá-lo de Dr. Octopus, a razão de suas costas, um trocadilho em seu nome real inspirado pelos aparelhos de 4 braços. Ele estava ciente deste insulto, mas ele mal se importou.
Ok, essa foi um pouco da história do Dr. Octopus. Agora vamos falar um pouco da sua carreira criminal, pelo menos no começo. Durante um vazamento acidental de radiação, que terminou em uma explosão, o aparelho se tornou fundido ao corpo de Dr. Octopus. Mais tarde se revelou que a radiação havia mudado seu cérebro para que ele pudesse controlar os movimentos dos braços usando somente os pensamentos. Os tentáculos já foram removidos cirurgicamente de seu corpo, embora Octopus mantenha o poder de controlá-los telepaticamente em uma grande distância. O acidente também aparentemente danificou seu cérebro, embora tenha sido sugerido mais tarde que o que foi interpretado como dano cerebral será, de fato, sua mente se recarregando para acomodar 4 membros extras. E o cientista se voltou para a vida do crime, primeiro tomando de refém o hospital e o chamando de Dr. Octopus, do nome desprezível que seus colegas de trabalho lhe deram. Embora o próprio Dr. Octopus tenha uma forma física fraca e é míope, com seus anéis ligados a ele, fisicamente mais do que uma partida para o Homem-Aranha. O acidente também fez seus olhos muito sensíveis à luz, exigindo que ele use óculos de lentes sombreadas. E como esse óculos aí que a gente já conhece. Vamos falar um pouco agora de algumas versões do Dr. Octopus, que tem várias. Eu não vou continuar contando a história dele aqui, outros universos, porque se eu for parar para contar isso, eu vou passar o dia todo. Vamos falar um pouco aqui de algumas versões do Dr. Octopus. Dr. Octopus Era de Ultron. Na Era de Ultron, a realidade da Terra 6112, onde Ultron volta na Terra e aniquila a humanidade e a maioria dos super-heróis do mundo, se revela que algum tempo antes da conquista de Ultron, Dr. Octopus não foi morto por Ultron, pois os braços mecânicos fizeram Ultron o confundir com um robô. Marvel 1602. E no universo Marvel 1602, uma versão do Dr. Octopus aparece na minissérie de Spider-Man. Baron Victor Octopus é um nobre italiano que vive na França. Suas tentativas de uso de sangue de povo para se curar resultaram em que ele se tornasse um monstro deformado, como um povo. E ele também está associado ao colega Dr. Kurt Conan, o transformando em lagarto. Ele acredita que o sangue de Peter Parker pode ser a base de uma poção mais eficaz. Ele é morto mais tarde. Terra 65. Nesse universo, Dr. Octopus é um simples assaltante de banco, mas vale lembrar que na Terra 65 existe Homem-Aranha e a Spider-Gwen. Porém, em um dos dias do assalto do Dr. Octopus, algo preto gruda no seu braço. Era o simbionte, o possuindo e deixando ele mais forte. O Dr. Octopus com Venom. Acho que seria interessante ver o Dr. Octopus com Venom. Ok, o que vocês acharam do vídeo? Se gostaram, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e comenta alguma coisa aqui, como você já sabe. E como eu já falo aqui em todos os vídeos, todos os desenhos eu deixo lá no Instagram. Quem quiser me acompanhar lá para dar uma força, vai ser bom. E é isso. Fique com Deus e fui! Até a próxima.